Devemos viver sem deixar pendências. Vamos procurar entender isto. Deus quer que estejamos acertando tudo que temos que acertar na hora. Só deixar para depois, se não puder mesmo. Por exemplo, temos que fazer um concerto com determinada pessoa. Ela não está na hora conosco, então temos que programar. Tão logo possamos um encontro com essa pessoa para acertarmos as coisas com ela. Ela pensou mal de nós pecamos contra ela, seja o que for, temos que procurar para acertar. Jesus recomendou, quando você for levado à presença do juiz, procure se acertar com o seu adversário no caminho ainda. Um acordo é muito melhor do que uma briga jurídica. Advogados costumam usar essa expressão. Um mau acordo, ainda que não tenha sido bom, mas um acordo é bem melhor do que uma boa briga. A briga na justiça, no mínimo, vai levar muito tempo, é de resultados incertos, não se sabe o que vai estar na cabeça do juiz, não é uma boa. É sempre melhor fazer um acordo, se possível, ainda que não seja tão bom, mas um acordo é bem melhor para limpar a área. Foi Jesus quem recomendou isto. Mas nós encontramos de muitas passagens na Bíblia essa exortação: acerte tudo que tiver que acertar, você não sabe o dia de amanhã. E o Josué fez guerra, ele não esperava para o dia seguinte. Quando ele sabia que o inimigo estava reunido para pelejar contra Israel, ele viajava uma noite inteira para atacar o inimigo já de madrugada. Tão logo pudesse. Mesma coisa fez o Gideão e outros servos de Deus fizeram também, resolver logo a questão. Davi não esperou o Golias vir contra ele. Ele partiu para cima do Golias. Deus quer que sejamos decididos. Isso tem que começar desde o início da carreira cristã. O novo convertido, o novo discípulo tem que aprender a ser decidido. Acerte tudo que tiver que acertar agora. Ah, bom, mas eu não sei, eu estou pensando, minha irmã, não dá para viver a vida cristã desse jeito, na dúvida. O que está pegando? Você quer o Senhor ou não quer? Não, eu quero, mas... Peraí, não tem mais. Se você quer o Senhor, haja o que houver, você quer o Senhor. Não tem mais. Não, mas meu marido, mais eu, aquilo, meu emprego, não tem isso. Você quer ou não quer? Se você quer, decida agora. O resto, Deus vai fazer uma por uma, cada coisa aparecer diante de você para acertar. Você resolva. Não, mas meu amigo, olha, fale de Jesus. Esse amigo não quer Jesus? Largue o amigo para lá. Você já falou de Jesus para ele. Ele não quer Jesus, largue o amigo para lá. Se você não deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor do Senhor, você não é uma pessoa digna do Senhor. Pelo Senhor, largue tudo, tem que ser decidido. Mas isso compete a nós cristãos quando estamos discipulando alguém, evangelizando alguém. Temos que mostrar que tem que ser radical. O João Batista pregava isto, tem que ser radical, se arrependa de tudo. Jesus foi radical. Você quer me seguir, e agora? Ah, mas Senhor, mas eu tenho despedidos de casa, eu tenho que resolver uma pendência, eu comprei 5 juntas de bois, não dá. O problema é seu, eu já estou indo. Se você quer me seguir, largue tudo para me seguir. O evangelho é assim, não dá para ficar amarrado, cheio de pendências no mundo, com um parente aqui, com um amigo ali, com um emprego lá, com a conta bancária ali, ficar cheio de pendências. Não dá para seguir Jesus cheio de pendências. Ou você larga tudo para seguir Jesus, ou não vai conseguir ser de Jesus. Para seguir Jesus, tem que largar tudo. Mas a gente não sabe, na hora, o que é o tudo. Coisas que a gente não esperava vão aparecer. Quando elas aparecerem, resolva-as, mas não deixe pendência. Jesus diz, bem-aventurado aquele que estiver vigilante, aguardando o seu Senhor, sem pendência nenhuma.
aguardando o Senhor com a vida limpa, preparada e desejoso de subir e estar com o Senhor. Esta é a maneira, sem pendências. Tem que limpar a área, meu irmão. Ah, mas lá atrás eu fiz isso. Vá acertar. Ou, quando a pessoa aparecer no seu caminho, acerte com ela. Mas não deixe pendência para frente. Não dá. Aí eu estou devendo lá. Procure aquela pessoa a quem você está devendo para propor um acordo, um acerto. Ou use aquela fórmula, olha, eu devo, não nego, pago quando puder, mas eu estou aqui, e procure. Você pecou contra alguém, procure esse alguém. Alguém tem um problema contra você, procure esse alguém. Vá limpando a área, como quem quer subir com Jesus hoje, porque pode ser hoje mesmo o seu dia. Não tenha pendências, não guarde pendências no seu coração. Mágoa, eu estou magoado com fulano. Meu irmão, perdoe se você quer ser salvo. Perdoe agora, não é depois, não. Não, mas eu tenho que falar umas coisas para ele. Não tem que falar coisa nenhuma, se depende só de você, perdoe agora e deixa Deus cuidar da outra pessoa. Mas se ao contrário, a outra pessoa tem mágoa de você, vá procurar essa outra pessoa para resolver. Meu irmão, eu não tenho mágoa nenhuma sua, se você tem minha, eu quero pedir perdão, quero me consertar, me perdoa aqui. Pronto, a pessoa vai dizer, não, tá, tem nada mais não. Então tá bom. Se já tinha, não tem mais, então eu vou viver minha vida sem pendências. Isso que eu quero deixar com você. Viva uma vida sem pendências. É muito triste a gente encontrar um crente todo amarrado. O filho complicado aqui, a família não sei o que lá, o ex-marido com o emprego aqui, a casa está enrolada, está devendo conta de luz, de telefone, não tem dinheiro para pagar isso e tal, emprestou, está devendo empréstimo, a pessoa toda enrolada. E às vezes na área sentimental também. A pessoa toda enrolada na área sentimental. Como é que vai seguir Jesus desse jeito? Não vai conseguir. Largue tudo, deixe tudo, decida tudo, acerte tudo na hora, imediatamente decida no seu coração agora, acertar tudo, se é que você quer aguardar o Senhor quando Ele voltar. Caso contrário, você nunca será um cristão verdadeiro, nunca será salvo, porque com pendências ninguém será salvo. No céu não entra pecado. Se não está totalmente acertado com o Senhor, não será salvo. Você quer a salvação? Então, decida agora limpar todas as pendências da sua vida. E no que depender de você, o que não depender, entregue ao Senhor, perdoe a quem tiver que perdoar, mas limpe o coração. Não deixe pendências. E o mais importante, ensine isso para os outros desde o início da caminhada. Não passe a mão na cabeça de pecado dos outros. Quando alguém começar, faça isso com a pessoa também. Deus usou o faraó Neco para falar ao rei Josias. Vamos procurar entender isto. O ambiente era ruim em Judá. Espiritualmente eles estavam mal, muito mal. Época dos profetas Jeremias, Ezequiel, esses últimos profetas que trouxeram palavras duríssimas de Deus para o seu povo. E houve alguns reis que foram muito ruins. O rei Manassés disputou ser o pior rei, pelo menos foi o que tornou a gota d'água da paciência de Deus, ou seja, Deus decidiu e disse na Bíblia que por causa de Manassés ele não teria mais compaixão do seu povo, ele seguiria a agenda de punição e destruição do seu povo de Judá, por causa de Manassés. Mas o Manassés conseguiu se arrepender, Deus não mudou o seu desígnio, embora a situação do Manassés melhorasse. Mas ele teve um filho que foi ruim, como ele, o Amon, e reinou só 2 anos e morreu logo, e deixou o Josias para reinar. O Josias tinha 8 anos
de idade quando começou a reinar. Evidentemente, ele não conseguiu reinar com 8 anos de idade, teve que ser tutoriado. Teve gente que cuidou dele e, enquanto isso, ele não conseguiu estabelecer um bom governo. O povo estava mal e o profeta Jeremias profetizando duro da parte de Deus. Até que o Josias cresceu e resolveu assumir o reinado e conseguiu fazer as reformas que ele queria, purificar a casa de Deus, fazer o povo buscar o Senhor, celebrou uma Páscoa muito maravilhosa, do agrado de Deus, e quando ele promovia essas reformas, mandou purificar o templo e fazer algumas reformas, foi achado o livro da lei que estava perdido. Eles nem tinham mais Bíblia. A Bíblia não tinha cópias como nós temos hoje, eram exemplares manuscritos que ficavam guardados e estavam perdidos lá no templo. Ninguém consultava a Bíblia, até que se achou o livro da lei. Os estudiosos acham que era o livro de Deuteronômio. O rei se quebrantou quando leu o livro e decidiu se arrepender e se consertar, e o país inteiro com o Senhor. Mandou consultar uma profetisa, a profetisa Hulda, que morava em Jerusalém, e ela trouxe da parte de Deus uma palavra animadora, que Deus estava se agradando dele. Não voltaria atrás no brasume da sua ira, ou seja, na decisão de destruir o povo, a cidade, o templo. Deus continuaria. Mas quanto ao rei Josias, que ele achou graça aos olhos de Deus, que Deus iria cuidar dele e ele iria morrer em paz. Está no capítulo 34, versículo 28 de 2 Crônicas, o Senhor diz: eu te reunirei a teus pais, serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Bem, e o rei Josias continuou a viver, e lá pelas tantas o país foi invadido pelas tropas do Egito, que subia para uma guerra contra os assírios ou junto aos assírios contra os babilônios que estavam se levantando. Historicamente existem dúvidas sobre isto. De qualquer forma, Josias viu o país dele invadido por um poderoso exército do Egito que passava por ali. E ele entendeu que tinha que fazer o que estivesse ao seu alcance. Reuniu o pequeno exército dele e partiu para uma guerra contra o exército do Egito. E o faraó Neco, que comandava as tropas do Egito, mandou um recado para ele: ô rei Josias, fica na tua, eu não estou fazendo guerra contra ti agora, eu estou fazendo guerra contra outros, eu só quero passar pela tua terra, então eu não tenho problema nenhum contigo agora, fica na tua. Mas o Josias não acreditou. O Josias não acreditou. E o faraó mandou dizer: olha, foi Deus, o seu Deus, que mandou eu passar por aqui. Portanto, não te metas comigo, porque estou com o teu Deus. O Josias pensou: o quê? Um ímpio, adorador de outros deuses, falar em nome do meu Deus? Ele está até blasfemando, querendo me enganar. Eu não vou acreditar. Será que Deus usa pessoas de outras religiões? A gente fica um pouco na dúvida. Será que Deus usa espíritas, católicos e hindus? Será que Deus usa esotéricos? Será que Deus usa? É bom a gente lembrar que Deus é Deus de todos. Ele não se limita a uma religião. Ele é Deus de todos. Ele é soberano sobre todos. Ele usa quem ele quiser, até animais. É sempre bom a gente saber isso e lembrar isto. Deus usou o faraó. A história, o registro dos fatos que aconteceram mostram que Deus usou o rei faraó. Mas o Josias não acreditou, porque o faraó era de outra religião. Vamos aprender isto.
não acreditou e partiu para a guerra contra o Egito. O Egito já tinha passado. A guerra aconteceu não no sul, mas de Jerusalém para cima. E o Josias foi atrás do exército do Egito. Ele estava, assim, cego. Ele devia ter pensado, o Egito já passou por Judá, vou deixar, não vou me meter. Mas ele foi atrás para aquela guerra e naquela guerra ele foi ferido e acabou morrendo. Ele morreu numa guerra, não morreu em paz. E a profecia de Deus, da profetisa Hulda, então não se cumpriu? Pois é. A gente precisa entender o propósito da profecia. A profecia era clara, você vai morrer em paz. E o Josias não morreu em paz. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele mudou os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus não são estáticos. Eles dependem de nós. Deus nos dá essa honra de valorizar a nossa decisão. Se o Josias acreditasse, ele estaria bem e morreria em paz, mas acontece que ele precipitou a morte dele. Será que nós podemos precipitar a nossa morte? Sim. Um cristão que resolve cometer um acidente, fazer uma bobagem, se jogar debaixo do trem, Deus não mandou, Deus teria preparado para ele uma salvação boa, em uma situação boa de morte, mas ele se angustiou e se precipitou, resolveu fazer um tratamento médico aí, tomar umas picadas aí e tal, e acabou morrendo por causa disso, mas porque ele se precipitou. Mas e as profecias de Deus anteriores para ele? Não, elas eram profecias condicionais. A maior parte das profecias e bênçãos de Deus para nós, promessas de Deus para nós, são condicionais, dependem da nossa atitude. E aqui está um exemplo. Deus tinha prometido que o rei Josias morreria em paz e os olhos dele não veriam todo o mal que viria, a destruição da cidade e do templo. Mas ele não acreditou, ele precipitou a sua morte. Eu creio que ele vai ter a salvação. Ele era um rei bom que buscava o Senhor, mas ele precipitou a sua morte. Vamos entender isto. Deus usa quem ele quer e até as pedras clamam, os ímpios podem ser usados por Deus, quaisquer pessoas ou até animais, circunstâncias. Deus usa quem Ele quer, o que Ele quer, nós temos que estar com ouvidos atentos. Naquela hora de tomar aquela decisão, Josias não consultou profetisa, não consultou profeta, não consultou o sacerdote, ele tirou da cabeça dele aquela decisão que lhe foi fatal aqui na terra. E isso fica registrado para lição que Deus quer trazer para nós. Entenda isto, não precipite a sua morte, siga o caminho que Deus quer para você, não siga os seus próprios entendimentos e creia que Deus alerta você até usando ímpios. Ele é Deus de todos. Como Deus usou o Eude de Benjamim como juiz. Vamos procurar entender essa situação. Nessa época dos juízes, o povo de Israel estava como Deus queria, espalhado por toda a terra de Israel. Mas há problemas consequentes do espalhamento. Há uma tendência para o esfriamento. Quando crentes ficam sozinhos, sem reunião, é muito comum se esfriarem na fé, a maioria, pelo menos. Por isso, há necessidade de reunir. Por isso, há uma ordem de Deus em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos. Cada um de nós precisa estar junto com seus irmãos para sermos edificados pela experiência dos outros, para nós também podemos edificar os outros e, somando o nosso esforço, nós vamos animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, vamos viver a vida cristã uns com os outros. Mas quando a gente está espalhado,
o desafio aumenta. Nós temos que continuar nos reunindo, 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 acolá. Temos que continuar fazendo o que Jesus mandou, só que as dificuldades aumentam. O povo de Israel, quando se espalhou por toda a terra para possuí-la, tomar posse da terra prometida, tinha que fazer o que Deus mandou. Cada pai reunia a família, fazer culto a Deus com os filhos, ensinar a vontade de Deus para os filhos, contar para os filhos as histórias de Deus, mas a maioria dos pais não fez isto, e eles foram se esfriando. 3 vezes no ano, eles tinham que vir ao local escolhido por Deus e celebrar as festas principais, e duravam cerca de 1 semana cada uma, e era para um renovo espiritual. Nas festas, em geral, a palavra de Deus era lida, e eles eram fortalecidos na fé e voltavam para os seus lares. Mas esse processo foi se deteriorando. Nem todos mais iam às festas, quando nos seus lugares eles também já não eram mais fervorosos, não transmitiam para os filhos o padrão de Deus e foram se afastando do Senhor. Aí vem o livro de Juízes, uma época muito interessante e dura em experiências para Israel. Deus mandava inimigos para castigar Israel. Vamos ler um pouquinho aqui em Juízes, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Nós entendemos que muitas vezes, quando por nossa desobediência, Deus levanta adversários, inimigos e até adversidades, como enfermidades, para nos castigar, para a gente se voltar para Ele. Deus faz isso acontecer. E então o Eglon assumiu uma liderança. Ele era rei de Moabe. Ele ajuntou consigo os filhos de Amon, todos os descendentes então de Ló, e junto com eles os amalequitas, que eram descendentes também de Abraão, e formaram um povo forte. Com esse povo ele foi e feriu a Israel, e se apoderaram da cidade das Palmeiras. Era uma cidade ali próxima a Jericó, na planície do rio Jordão. E eles foram tomando terras de Israel. E os filhos de Israel serviram como escravos, servos de Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, depois de 18 anos de sofrimento. Você quer ficar 18 anos sofrendo, esperando, sendo pisado, até que Deus providencie um livramento? Pois é, foi o que aconteceu. Deus levantou o Eude, um homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Interessante, os israelitas tinham medo de Moabe. Eles estavam subjugados por Moabe, tinham medo, mas o Eude manifestou uma certa valentia. Então ele reuniu um grupo, não sabemos quantos foram com ele, provavelmente mais de um, porque eles tinham que levar o tributo, que constava de dinheiro, e o dinheiro era só moeda, e pesava muito. Provavelmente ele levou alguns ajudantes, uma comissão, e ele liderava essa comissão e foi entregar o tributo ao Eglon, rei de Moabe. Provavelmente o Eglon já estava nas terras tomadas de Israel. E o Eude, então, se preparou para levar este tributo. Mas ele planejou algo que colocou diante de Deus, e Deus fez dar certo. Ele fez um punhal
para si de 2 gumes, cortava dos 2 lados e tinha um comprimento de um côvado, a distância assim do cotovelo, a ponta do dedo médio da mão, aproximadamente meio metro, um punhal grande de meio metro, um facão grande, só que cortava dos 2 lados. E ele escondeu aquilo debaixo da roupa dele. Ele era canhoto, então ele botou do lado direito. Levou o tributo, o Eude levou o tributo para o rei dos Moabitas, o Eglon. Eglon era um homem gordo. Algumas vezes a Bíblia faz referência a isto. E tendo entregado o tributo, ele despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, o Eude voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura e disse ao rei: "Ó rei, eu tenho uma palavra secreta para dizer para o senhor." O rei disse: "Tá bom, cala-te agora, vamos entrar lá." E todos os que assistiram o rei saíram de perto, porque a palavra era secreta, e o rei ficou sozinho. Um homem gordo, curioso, na palavra secreta que o Eude lhe diria, ele ficou a sós com o Eude. Só que o rei Eglon era gordo, o Eude era valente e tinha um punhal escondido. Eude entrou, então, numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: "Ó rei, eu tenho uma palavra para te dizer." E o Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, o rei não percebeu, porque ele estava gesticulando com a mão direita. E disfarçadamente ele pegou a mão esquerda, porque o Eude era canhoto, puxou o punhal do lado direito e cravou no ventre do rei, na barriga, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, a varanda, depois de fechar as portas, as trancando. Interessante, o plano dele deu todo certo, ficou a sós com o rei, um rei que fica a sós com alguém, está muito ingênuo. E ele sentiu tanta confiança no Eude que ficou a sós. E aí foi quando morreu. O Eude enfiou o punhal todo dentro da barriga do rei, até provavelmente chegar ao coração. O rei deve ter morrido na mesma hora. O Eude empurrou o rei para o lado, fechou as portas e saiu por uma janela. E eles, os assessores do rei, cansaram de esperar. E como o rei não abria mais a porta, eles tomaram uma chave e abriram aquela porta. Quando entraram, viram o rei morto em terra. Provavelmente algum tempo já tinha se passado e Eude tinha fugido. O Eude escapou, estou lendo, Juízes no capítulo 3, agora no versículo 26. O Eude escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. E lá chegando, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Efraim desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Provavelmente ele já tinha alguns de Benjamim, os de Efraim, e chamou alguns outros e partiu para a guerra. O rei Eglon tinha morrido. O pessoal dele juntou as tropas, os exércitos, mas estavam meio confusos. E o Eude estava com a direção de Deus, foi lá, fez uma guerra e eles acabaram vencendo também os moabitas e libertaram aquela terra de Israel que estava escravizada aos moabitas. Bem, a partir daí, o Moabe foi subjugado e a terra ficou em paz 80 anos. Não sabemos quanto tempo o Eude esteve julgando o povo. Com aquela vitória, ele se tornou líder do povo e ele dava
conselhos, orientações ou até fazia julgamentos. Ele era um juiz, ele foi reconhecido pela ousadia. Deus fabricou um juiz. Desenvolvendo as características pessoais, o Eude se desenvolveu com força, com ânimo, disposição, iniciativa. Teve iniciativa de bolar aquele plano, fazer o punhal, depois teve a coragem de ir ao rei e depois de pedir ao rei que ficasse sozinho, e ele correu o risco, ele podia ter sido preso e morto lá, mas ele correu o risco, Deus o abençoou, ele conseguiu fugir e depois liderou Israel, se tornou o líder. Por 80 anos, Israel esteve em paz. Coisa interessante, o Eude foi levantado pelo Senhor, mas ele teve a sua participação. Meu irmão, você quer ser usado pelo Senhor? Minha irmã, você quer ser usada pelo Senhor? Tem que fazer a sua parte. Se prepare, ame o Senhor, conheça a palavra, desenvolva ânimo, disposição, características de sabedoria e se coloque à disposição do Senhor para ir quando o Senhor quiser, para onde o Senhor enviar, para fazer a obra do Senhor. Deus precisa de pessoas assim, como Eude, que se disponham. As necessidades aí estão. Muita gente mal, muita gente oprimida pelo inimigo e precisando de uma libertação. Mas Deus precisa de homens e mulheres como o Eude, com a coragem, a disposição e que já estejam preparados. Você já está se preparando para ser usada por Deus, minha irmã? Você, meu irmão, está se preparando para ser usado por Deus? Deus quer usar. Você precisa estar na disposição para que o Senhor use você. Não fique acomodado, não se enamore do mundo, não se deleite com o mundo, porque Deus quer você amando a Ele e a obra dEle. Então, Ele vai poder usar você. Então, Ele vai poder usar você. Só assim, se disponha, queira ser uma pessoa usada pelo Senhor. A polarização política, direita e esquerda, não interessa ao cristianismo. Nós temos observado, analisando histórias recentes de países que toda confrontação política acaba tendo mais prejuízo aos cristãos, que são perseguidos. Isso tem acontecido muito em países muçulmanos, em países do Oriente Médio, países árabes, e na Índia e em muitos outros países do mundo. No Brasil, nós observamos um recrudescimento recente das posições de direita e esquerda, polarizando essa situação política do país. Os cristãos são quase que forçados a adotar um lado, e a maioria adota a direita, que é mais conservadora, mas a direita não representa necessariamente o cristianismo. Nos Estados Unidos a coisa está mais ou menos assim, mas lá, de certa forma, sempre foi. Agora, no Brasil, havia o funcionamento realmente de multipartidarismo e as coisas funcionavam bem. Mas, ultimamente, tanto um aumento da ação esquerdista quanto a confrontação política de direita que aconteceu criaram um clima de polarização. E, no fim, quem mais vai levar o prejuízo vão ser os cristãos e as igrejas evangélicas. Agora nós vemos na Europa, eleições, eu ainda não digeri as notícias todas, há uma onda de direita, uma revolta, porque a Europa está se colocando junto com os Estados Unidos contra a Rússia. E esse é o grande medo dos europeus, que
passaram as últimas décadas escolhendo a paz. Eles preferiram a paz e manter uma convivência assim vigiada com a Rússia. E aparentemente tudo estava indo bem. Nas últimas décadas, digamos, nos 50 últimos anos, houve uma redução do armamento nuclear, houve uma detente, houve uma espécie assim de atitude de vigiar as manifestações mais radicais, buscando paz entre a Europa e a Europa do Leste e a Rússia, antes a União Soviética. Essa detente trazia uma certa tranquilidade. Havia um pensamento comum de que bombas atômicas nunca seriam utilizadas e a política caminhava sempre nessa direção. Ultimamente, os Estados Unidos foram levados a apoiar a Ucrânia e foram pressionando a Rússia. A Ucrânia era o último bastião da Rússia, digamos assim, e as forças ocidentais, dirigidas pelos Estados Unidos, se tomassem a Ucrânia, eles já estariam bem dentro do coração da Rússia e dividindo a Rússia. A Rússia tem imensos interesses no Oriente Médio, inclusive a profecia que vai desencadear tudo isso, o Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, mostram a Rússia descendo com muitos navios e armas e muitas tropas para invadir Israel. Mas, ultimamente, isso estava impedido. Por quê? A Rússia tem a Crimeia, que é uma região bem russa, mas que foi partida pela Ucrânia. Se a Ucrânia ficasse do lado do Ocidente, a Rússia continental estaria separada da Crimeia. Mas a Crimeia é uma península muito importante para a Rússia. Além de estar numa região mais temperada, mais quente, não é tão fria quanto o restante do território da Rússia, a Crimeia foi escolhida para sediar as grandes quantidades de tropas da Rússia, tropas navais, navios, submarinos, as bases nucleares. A Crimeia tinha muitas bombas atômicas, era muito importante para a Rússia, mas com a atuação dos Estados Unidos na Ucrânia, dominando a Ucrânia, a Rússia estaria dividida, separada da Crimeia. E então coube a Rússia, até por um ato de defesa, de coerência, de fazer essa guerra, mesmo sabendo que seria pesada, mas eles precisavam tomar territórios e, de fato, estão conseguindo tomar territórios para manter a continuidade da Rússia até a Crimeia. No meu entender, eles não querem mais do que isto, mas no entender da maioria dos governantes europeus, não é assim. A maioria dos governantes europeus acha que a Rússia está com más intenções e que depois da Ucrânia eles vão partir para a conquista de outros países. Então, estão assolando o ânimo guerreiro, belicoso dos países europeus para hostilizarem a Rússia. Ao invés de manterem uma aliança, um acordo de paz, eles estão hostilizando a Rússia. A Rússia já avisou, nós não temos condições de fazer uma guerra geral contra o Ocidente, nós vamos ter que nos unir com a China, ou seja, preparar para o Armagedon, mas nós vamos, se houver qualquer ameaça forte, nós vamos lançar mão de armas atômicas.
E onde vamos lançar? Na Europa, né? Na Alemanha, na França, é ali que nós vamos lançar nossas armas atômicas. Se quiserem briga com a gente, nós nos sentimos em uma situação ameaçadora e atacados, nós vamos lançar armas atômicas. E começaram a desenferrujar as armas atômicas. Bem, os Estados Unidos são a força armada da Europa. A Europa está despreparada. Passou, desde a Segunda Guerra Mundial, se desarmando dali para cá e não se preparou para as guerras dos últimos tempos. Hoje a Europa está numa situação desesperadora. Em consequência disto, o povo está desconfiando de seus governantes. E, assim, em eleições, o povo da Europa está em peso votando contra seus governantes atuais, na maioria de esquerda ou de centro, mas pró-Estados Unidos. Ou seja, está uma revolução democrática, por enquanto eleitoral, na Europa. E isto só tende a piorar a situação para os cristãos. Aos cristãos não interessa essa belicosidade toda. A Bíblia nos diz que nós devemos orar pela paz, pela paz. Nós devemos, diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, antes de tudo, usar a prática de orações, intercessões em favor dos reis, das autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com a liberdade de pregar o Evangelho. Nós não temos que tomar partidos, os cristãos não devem tomar partidos políticos, mas não tem que escolher entre a direita e a esquerda. Nós somos conservadores, a esquerda só quer incentivar o aborto, o homossexualismo, isso e aquilo, mas o mundo é mundo. Nós somos reino de Deus que estamos no mundo, não temos que nos posicionar. É claro que a gente vai orar pelas autoridades, é claro que se tivermos que votar, vamos votar com a nossa consciência e provavelmente a maioria dos cristãos vai votar com os conservadores, os direitistas, mas isso não é a nossa milícia. Esse acirramento que no Brasil aconteceu aí, instigado por Bolsonaro, não interessa aos cristãos. Há um governo de esquerda que está se preparando para atacar mais fortemente os evangélicos no Brasil, porque já identificou que o principal apoio do ex-presidente Bolsonaro são os evangélicos, e com isto eles vão se preparar para pressionar os evangélicos no Brasil. Vem dias difíceis sobre nós no Brasil, muita perseguição governamental. E há eleições aqui no Brasil pela frente, em outubro, já estamos muito próximos dessas eleições, há 4 meses dessas eleições. E nessas eleições é muito provável, se as eleições forem honestas, que os grupos conservadores avancem no Brasil. E isso vai despertar mais ainda a ira dos esquerdistas, como está acontecendo na Europa. Na França, eu não sei exatamente como aconteceu, mas eleições mostraram a direita avançando. Em desespero, o presidente Macron dissolveu a Assembleia e convocou novas eleições para 30 de junho. Provavelmente ele vai levar uma surra se as coisas não mudarem. Ele espera, até lá, que os grandes do mundo, prepostos de Satanás, injetem bastante dinheiro e fraude nas urnas, talvez, para que a direita não avance tanto assim na França. Mas é um risco, uma aposta no risco ao dissolver a Assembleia. Em condições críticas, na França, isso é possível. E convocou novas eleições para 30 de junho. E eles estão entendendo que, se o tempo passar, vai ser pior ainda para o governo. Então, é melhor que seja já essas eleições. Então, convocaram novas eleições para 30 de junho e
a coisa se repetindo, a direita vai dar uma surra. O que a direita quer? Está em pânico, em desespero, com medo da situação na Ucrânia e de a Rússia poder usar bombas atômicas. Então, a direita está com outras bandeiras na Europa. A surra também foi para o primeiro-ministro da Alemanha, que certamente vai perder o cargo, a direita vai assumir a Alemanha. Agora, o que a direita vai fazer? O que o cristianismo quer? Não, essa direita não é necessariamente cristã. E essa luta e brilhas, nacionalismo versus globalismo, isso não é a nossa luta. Nós precisamos de um governo estável, com paz, devemos orar por isto. No Brasil, devemos atacar o presidente Lula? Não, não e não. Não é por aí o nosso caminho. Nós devemos orar pelo presidente Lula para ele abaixar o facho, diminuir a ira e a perseguição dos esquerdistas contra os cristãos, para que possamos ter oportunidade de pregar o evangelho. O cristianismo não é para embarcar numa luta política. Jesus resumiu isto na seguinte expressão: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O mundo é mundo, essas brigas vão continuar e nós vamos orar pelos governantes eleitos, procurar uma boa convivência com os governantes eleitos, mas o nosso negócio é dar a Deus o que é de Deus, cuidar do reino de Deus. Não devemos nos distrair. Se estivermos engajados em lutas políticas, vamos perder o poder espiritual, não vamos conseguir evangelizar, santificar nossa vida, amar o Senhor, adorar a Deus, praticar a intercessão. Nós estaremos ocupados com manifestações políticas. Por exemplo, a luta contra o aborto, a luta contra o homossexualismo. Essas não são bandeiras nossas. As bandeiras nossas são pela santificação, pela evangelização, discipulado, adoração a Deus, preparação de um povo para o arrebatamento. Nós temos que estar atuantes nessa direção e não numa guerra política. Mas é difícil convencer as pessoas e a Europa está demonstrando os resultados que vão ser consequência dessa briga política, não vão ser bons. A Europa está caminhando para haver uma operação de Satanás na direita e na esquerda para acabarem se unindo contra os cristãos. Isso é o que vai acabar acontecendo. Hoje, os ânimos estão exaltados na Europa. A guerra política, direita versus esquerda, mas eles vão acabar se entendendo. Satanás é quem atua nos dois lados, eles vão acabar se entendendo contra os cristãos mais ainda. Eu vejo essa situação brevemente acontecendo. O governo do anticristo vai ser uma mistura de direita com esquerda, ferro com barro, a visão de Daniel. Isso já está se delineando. Essa guerra política é só para dar mais poder a Satanás para atacar os cristãos, que vão ser os mais prejudicados nessa batalha política toda. Vamos observar. E no Brasil, infelizmente, a coisa vai caminhar também nessa direção.